Boa noite, galera. Dando continuidade no nosso estudo sobre fé, né? E caso vocês queiram ver o que nós temos estudado até então, os materiais estão tanto disponíveis no link do blog quanto no canal do YouTube, né? Mas nós tínhamos feito uma dinâmica, né? E eu tinha deixado uma animação muito legal sobre um acontecimento sobre Abraão e Isaac, onde eles tinham partido numa viagem em prol de seguir uma ordenança de Deus. E eu deixei essa animação, falando nesse nosso estudo sobre fé, mostrando como exemplo a tamanha fé em Deus de Abraão, né? Mas eu não vou me ater muito à animação em si, mas fica aí caso alguém queira ver. Eu achei muito interessante mesmo, e bem descontraída, né? Mas enfim, fazendo uma recapitulação, né? Nós conversamos, principalmente pegando essa animação, fazendo referência dela sobre Jesus Cristo. E lembra desse versículo que diz que amou, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então, nós lemos também. Sim, esqueci de comentar no início, né, que nessa apresentação eu vou fazer algumas perguntas, né, caso vocês queiram responder nos comentários, podem ficar à vontade. Até mesmo caso queira trazer alguma referência bíblica ou algum comentário que possa estar acrescentando, pode ficar bem à vontade. Então, continuando. Por exemplo, na Bíblia chama Jesus de Salvador, né, o Senhor e Salvador. E ele salva de quê? Nós conversamos um pouco sobre isso, caso queira comentar nos comentários, pode ficar à vontade. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então, Jesus estava mencionando, né, que através dele nós podemos ter a salvação, a vida eterna. E que ele, assim como ele ressuscitou, com ele nós iremos ressuscitar também. E eu achei muito interessante como termina. Você crê nisso? Assim como nós estamos conversando sobre a fé, né? Agora eu pergunto para você: você tem fé em Jesus? Vamos conversar um pouco mais sobre isso. Conte um pouco mais sobre o seu testemunho, sobre sua história, por que você tem fé em Jesus Cristo nos comentários. Acho também bem edificante, né, nós conversarmos sobre testemunhos, né, ou até mesmo sobre a nossa vida de fé. Mas essa pergunta é bem importante, né? Por que eu estou falando sobre ela, por exemplo? Porque quando uma pessoa pode dizer assim, tenho fé, você tem fé em Jesus Cristo? Aí a pessoa diz, não, tenho fé em Jesus. Jesus é tudo de bom, eu acredito sim em Jesus Cristo. Mas você segue o que ele fala? Não, não, eu não sigo não. Mas você procura saber o que Jesus ensinava? Não, não, não sei não. Entende? Não só que tenha fé em Jesus Cristo, mas também tenha fé em Jesus Cristo como um todo também, entende? Não só, não, você acredita em Jesus? Eu acredito em Jesus em parte. Algumas coisas que Jesus ensinava eu concordo, outras coisas eu não concordo não, entende? Isso que eu estou querendo dizer. Mas que possamos nos fazer essa pergunta, sabe? Será que eu realmente tenho fé em Jesus Cristo? Ou até mesmo uma fé realmente de coração, entende? Como por exemplo, imagina um estudante que faz uma oração a Deus pedindo para que Deus possa estar ajudando, dando sabedoria, ajudando ele a lembrar do que ele estudou durante a prova. Contudo, né, esse estudante no dia da prova se sente tão inseguro que ele simplesmente não foi fazer a prova. Percebe que a oração desse estudante não estava tão coerente assim, sabe? Significa que ele não tinha tanta fé assim em Deus que Deus realmente era capaz de ajudá-lo, porque ele nem foi fazer a prova. Entende? É claro, só um exemplo hipotético, né? Mas para ajudar a ilustrar isso. É claro, essa ilustração tem toda a sua limitação, né? Mas só esse ponto que eu queria enfatizar, de que nós temos uma fé em Jesus Cristo, não só uma fé por falar, entende? Uma fé de coração, tanto em Jesus Cristo, naquilo que ele ensinava, fé em Jesus no que ele era, no que ele representava, que ele é o Filho de Deus, nos seus mandamentos, no seu ensino, que ele é o Salvador, que ele morreu pelos nossos pecados, que ele ressuscitou, entende? Que ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos, entende? Em Jesus Cristo como um todo. E continuando, né? Eu separei esse versículo,
Caso você queira comentar alguma coisa também, pode ficar à vontade. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, esse versículo também é muito interessante, que mostra que através da fé em Cristo, nós temos acesso a essa graça. Que graça é essa que ele se refere? Justamente a essa graça que Jesus Cristo alcançou, morrendo na cruz para pagar pelos nossos pecados, que é ter o perdão de Deus e ter a reconciliação com Deus e, consequentemente, a vida eterna. Entende? E deixa bem em evidência isso, que isso não vem de nós, é dom de Deus. De fato, né? Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós não somos salvos por mérito próprio, entende? Pelo contrário, foi pela misericórdia de Deus. Porque se Jesus Cristo não tivesse morrido na cruz para pagar pelos nossos pecados, né, quem iria para o céu? Entende? Porque todos nós somos falhos e pecadores, entende? Que nem Jesus falou, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, entende? Até mesmo naquele momento, os fariseus começaram a largar suas pedras porque começaram a olhar para dentro de si e viram que também tinha suas falhas e seus pecados, entende? Até mesmo nós, se nós olharmos para dentro do nosso coração, olharmos aquilo que a Bíblia ensina, e vamos perceber, assim, que também temos nossas falhas, nossos pecados, entende? Esse até é um conceito que Jesus Cristo deixou bem claro, entende? Contudo, ele se voltou para aquela mulher que poderia ser apedrejada e disse assim, onde estão aqueles que... Não me lembro exatamente as palavras, né? Vou falar assim, por alto. Onde estão aqueles que iriam apedrejar? Ninguém te condenou? Aí ela falou assim, não, ninguém, senhor. Aí ele falou, nem tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. Então, essa frase que eu queria comentar. Assim, tá, ele falou, ao mesmo tempo que Jesus Cristo nos perdoa através desse exemplo, né, que esse acontecimento na vida dessa mulher, que ele perdoa ela de fato. Só que ele também falou, vai e não peques mais. Ele não falou assim, então eu te perdoo, então pode ficar à vontade, peca tranquilamente, tá tranquila. Não, entende? Isso que Jesus Cristo também nos orienta, a seguir uma vida de justiça, santidade, obediência aos mandamentos, no centro da vontade de Deus. Então, resumindo, é isso. Nós não somos, concluindo, né, com esse versículo, falando aqui, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, continuando. Agora, por que a fé é importante? Você consegue imaginar um pouco sobre isso, comentar um pouco sobre por que a fé é tão importante? Eu separei um versículo, mas também caso você queira comentar algum outro versículo, ou até mesmo sobre a pergunta anterior, também pode ficar à vontade. Eu separei esse de Hebreus 11, que diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, esse capítulo todo, também recomendo fortemente a leitura do capítulo, porque esse é um capítulo bem famoso, onde é chamado também de Galeria dos Heróis da Fé, né? Ou Exemplos de Fé, onde nesse capítulo todo ele vai mencionando, através dos exemplos dos homens de Deus, aquilo que eles praticaram, aquilo que eles fizeram através da fé que eles tinham em Deus, da tamanha fé que eles tinham em Deus, que é claro, que é o que Deus tinha trabalhado no coração deles, fortalecido a fé deles, e orientando, conduzindo eles no plano que Deus tinha para a vida deles. E até mesmo para nós hoje em dia, entende? A fé, que nem nessa passagem deixa claro, perguntando por que a fé é importante, ele deixa claro que sem fé é impossível agradar a Deus. E, de fato, tudo que a Bíblia é um livro assim, magnífico, um livro muito bonito, é a palavra de Deus para nossas vidas, mas, de fato, deixa claro que é através da fé, entende? Por exemplo, não através de ciência, não através de argumentos humanos ou através de filosofias ou ideologias, mas através de uma fé, realmente, uma fé, entende? À medida como Deus trabalha no coração de cada um. Contudo, a fé não é tão subjetiva, tão abstrata, tão distante, tão uma coisa que pessoas possam não estar próximas, entende? Não entender muito bem o que significa. Não, muito pelo contrário. A Bíblia fala que Deus é um Deus vivo, é um Deus que habitou entre nós. Jesus Cristo, chamado Emanuel, que significa Deus conosco.
é um Deus presente. Olha o que ele fala. Porque no início do livro de Hebreus, no início do capítulo 11 de Hebreus, ele fala assim, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, esse versículo deixa claro que mesmo a fé não é tão subjetiva assim como muitos podem imaginar. Pelo contrário, ela é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Entende? Pelo contrário, a fé é uma coisa tão firme, entende? Que é através dessa tamanha convicção, que tanto que ele chama de certeza, que esses homens de Deus puderam fazer essas grandes coisas que é mencionado, com a ajuda e orientação de Deus. Então, ele diz assim, concluindo, né? Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vou tentar ilustrar esse versículo. Imagina só, uma pessoa, vou mencionar um estudante, né? Imagina se o estudante não acredita que ele pode passar naquela prova, então ele não vai nem ter força, né, para poder começar a estudar, porque ele já não acredita que vai conseguir, entende? Então, fazendo uma ilustração, né, claro, com toda a limitação, mas de fato, se a gente nem começar, né, a ter fé em Deus, a gente não vai nem começar a se aproximar dele, porque a gente já não acredita que ele existe, entende? Ou até a mesma coisa, imagina um estudante. Um estudante, ele quer passar naquela prova, ou até mesmo se formar, porque ele acredita, né, que ao se formar ele vai ter alguma virtude, algum valor nisso, né? Não está fazendo à toa, né? Caso contrário, porque ele iria acordar todo dia, ir para a escola, para a faculdade, para poder passar numa determinada matéria, ou acima de tudo, tantos desafios e dificuldades, né? Então, porque ele acredita que tem algum valor nisso, entende? A mesma coisa, que se pessoas não entenderem bem quem é Deus, sobre quem ele é, qual a importância de Deus, o que ele fez por nós, que ele morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados, que ele ressuscitou, que nele nós temos a vida eterna e a salvação, entender, assim, milhões de outras virtudes, né, e graças ao nos aproximarmos de Deus, a pessoa não vai nem começar a se aproximar de Deus, se ela não entender. Então, de fato, ele deixa claro que, pois, quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. De fato, tem valor, né? Tem muita alegria, né, nos aproximarmos de Deus. Então, resumindo nisso, mais um versículo que diz assim, respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no. Perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu, também não perdoará os seus pecados. Então, aqui nesse versículo também muito importante, né, Jesus ensinando sobre a importância da fé em Deus, falando que de fato nada é impossível para Deus, né, e falando que quando a gente vai orando, que realmente a gente tenha fé, né, naquilo que a gente está orando, entende? Porque às vezes a gente faz a oração, mas no fundo do coração a gente nem tem fé de verdade que isso realmente possa acontecer, entende? Mas realmente com convicção. Mas também, claro, Jesus também ensinando da importância do perdão, também ensinando sobre ter um relacionamento com Deus de verdade, conhecer quem Deus é, porque assim como a gente pede perdão a Deus, né, em nossas orações, fala assim, Deus me perdoa, de fato, Deus nos ouve, né, e nos perdoa por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Contudo, quando alguém vai e pisa no nosso pé, a gente fala, não, ele não perdoa não, entende? Para que a gente não tenha essa visão hipócrita, né, de pedir perdão a Deus e não perdoar o nosso próximo, quem nos faz alguma coisa. Não é fácil, claro, muito difícil, mas Jesus não só ensina, como ele também dá o exemplo, entende? Porque se percebe, quando Jesus Cristo estava na cruz, ele mesmo diante daqueles que o condenaram, que fizeram uma série de martírios, de açoites
e dores, né, contra Jesus, ele virou e falou assim: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. No momento, Jesus Cristo mostrando assim uma palavra de maldição, de ofensa, muito pelo contrário, mostrando assim, sempre uma postura fiel, santa, assim, íntegra, de todas as formas possíveis e imagináveis. Assim, acho muito bonito mesmo. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, da apresentação. Recomendo fortemente, quando vocês puderem, a leitura do capítulo de Hebreus 11. Eu não coloquei o versículo 1, onde eu citei, falei que ele, falando sobre a fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vêm, mas depois pega lá, tá? Hebreus 11, versículo 1, e esse capítulo todo de Hebreus 11 vai falar sobre os heróis da fé, que esse capítulo é muito importante nesse estudo que a gente está fazendo sobre a fé. Então é isso, galera. Deus abençoe muito vocês, tamo junto. Valeu!